fala está ligada a uma das 5 funções que nós temos como funções instintivas e que nos ajuda a comunicar com o mundo exterior. As nossas 5 funções são tato, olfato, visão, audição e paladar. E a fala está ligada à nossa boca, que é um dos veículos onde nós recebemos, mas também transmitimos informações. E é preciso ter cuidado com a nossa língua, é preciso ter cuidado com a nossa fala. A fala realmente manifesta aquilo que somos. A Bíblia já nos assevera que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Tiago também nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E é sobre esse prisma que nós precisamos viver e aprender a o aperfeiçoamento da nossa vida todos os dias. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas aulas de Escola Bíblica Dominical, currículo dos jovens, e na aula de hoje estudaremos a lição de número 9, do dia 1º de dezembro de 2024. O título da nossa lição é Protegendo a sua boca. É possível proteger a nossa fala. É possível disciplinar aquilo que nós falamos. É possível ter o controle da nossa linguagem oral. É possível restringir-nos para que os nossos lábios não profiram coisas que serão prejudiciais aos outros e a nós mesmos. Então vamos estudar nesta aula sobre protegendo a sua boca. O texto principal da nossa lição está em Provérbios capítulo 25 e versículo 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto não fala que tipo de palavra. Se é uma palavra de consolo, de conforto, de repreensão, se é uma palavra de exortação. O certo é que esta palavra tem que ser dita a seu tempo, como maçãs de ouro em salvas de prata. Assim é a palavra dita a seu tempo. O resumo da nossa lição nos diz que a fala acompanhada de mansidão, agradabilidade e temperança revela a sabedoria que vem do alto. Isso aqui pra gente é o maior desafio da nossa vida. Sempre conseguirmos ter uma fala acompanhada de mansidão, agradabilidade e temperança. Não obstante os nossos temperamentos, não obstante a nossa forma de ser, não obstante a cultura que nós fomos envolvidos durante toda a nossa criação, nós precisamos orar, lutar, pedir a Deus, disciplinar a nossa vida para termos mansidão, agradabilidade e temperança em toda a nossa fala. O texto bíblico da nossa lição está em Provérbios, capítulo 10, versículos 11 ao 14, capítulo 15, versículo 1 ao 4, versículo 7 e versículo 14, também do capítulo 15, e o capítulo 17, versículos 28 e 29. O texto nos diz o seguinte: a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do sábio se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Provérbios capítulo 15. A resposta branda, esse texto aqui é um texto que eu gosto muito também. E como eu disse agora há pouco em relação a nossa, ao nosso resumo da lição, é algo que nós precisamos exercitar todos os dias. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar,
contemplando os maus e os bons. A língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Provérbios 17. Retém as suas palavras, o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. E o versículo 28, que é também uma célebre recomendação de Provérbios, e sempre me faz lembrar a minha avó, que era analfabeta, não sabia ler, não sabia escrever, mas ela dizia assim: eu falo pouco, porque quem fala pouco erra menos. Provérbios, capítulo 17, versículo 28, nos diz que o tolo, ou até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios, por sábio. Queridos, antes mesmo de pensarmos aqui nos comentários da nossa lição, é importante refletirmos sobre esta sabedoria que a palavra de Deus nos dá nas questões da nossa fala, na nossa comunicação. Eu já quero recomendar aqui de início um livro chamado Comunicação Não Violenta, que é um livro que vai tratar sobre essa forma de nós comunicarmos com a menor violência possível, de forma menos áspera possível. Todos nós, como seres humanos, temos a tendência de nos relacionarmos e agirmos sempre movido pelas emoções dos momentos que estamos vivendo. Sejam eles momentos de tensão, sejam eles momentos de tranquilidade, e nós precisamos ter cuidado para que o equilíbrio seja algo presente na nossa vida. Todos nós precisamos aprender isto. Eu, pessoalmente, digo que é um desafio para mim, devido ao temperamento colérico. É lógico que conhecer o nosso temperamento também, eu aproveito para dizer isso aqui nesses momentos introdutórios da nossa aula, conhecer o nosso temperamento não é só para nós termos escusas e jogar a responsabilidade das nossas falhas do temperamento. Ah, eu sou assim mesmo, meu pai era assim, meu avô era assim, eu sou assim mesmo. Se quiser me aceitar, tem que ser assim. Não, não. Nós precisamos conhecer o nosso temperamento, nem é para o outro, é para nós mesmos, para que nós busquemos nos aperfeiçoar a cada dia, conhecer as qualidades e os defeitos do nosso temperamento, a fim de que nós nos tornemos pessoas melhores e mais agradáveis para nós mesmos. Primeiro ponto da nossa lição, o nosso escritor vai falar sobre a boca do sábio e a boca do tolo. Primeiro parágrafo, ele vai tratar sobre o modo de falar do sábio, falto de entendimento. O modo de falar do sábio e do falto. Ficou parecendo que o sábio é falta de entendimento, né? O modo de falar do sábio e do falto de entendimento. Então, aqui é um paradoxo que Provérbios vai nos ensinar. E o nosso escritor vai nos propor que, enquanto o tolo apresenta um discurso indisciplinado, terreno e contencioso, o sábio apresenta um discurso disciplinado, celestial e que promove vida. Que todos nós sejamos desafiados a isso, a apresentar um discurso que promova vida. Outra coisa que o nosso escritor nos propõe é que é por isso, ou por isso, é próprio do sábio tolerar as difamações e perdoar os que lhe fazem, o que lhe fazem mal. Na verdade, é os que lhe fazem mal. É só um erro gráfico aqui. Mas o falto de entendimento não perdoa. Muito pelo contrário, se inflama e produz palavras torpes e incendeia um ambiente e levam à confusão. Como eu disse, é preciso disciplinarmos. E tem uma fala que eu gosto muito de usar aqui,
É um videozinho, talvez você também já viu aí no Instagram, um rapaz está com uma xícara na mão, uma xícara de café, e alguém esbarra nele, ele derrama café. E ele pergunta: "Por que eu derramei café?" E uma pessoa responde: "Porque alguém esbarrou em você." E ele diz: "Não, por que eu derramei café?" "Ó, porque alguém esbarrou em você." Ele diz: "Não, eu derramei café porque a xícara tinha café. Se tivesse água, tinha derramado água." E isso me leva, a partir do momento que eu vi esse vídeo, na verdade, isso me levou a algumas reflexões que têm me ajudado a lentamente, eu 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 confesso que não é fácil, a mudar um pouco as minhas atitudes. Porque quando alguém esbarra em nós, emocionalmente falando, né, psicologicamente falando, nós só derramamos aquilo que temos. Nós só derramamos aquilo que nos enche. É o que a palavra de Deus nos diz em Provérbios, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então nós precisamos ter cuidado porque possivelmente o que nós estamos derramando não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente mesmo. É claro que o outro pode esbarrar em nós, mas nós derramamos aquilo que nos enche. Segundo parágrafo, o nosso escritor fala que ele nos propõe o que os lábios falam e o coração busca. E ele deixa claro para a gente aqui que, em primeiro lugar, a palavra branda, proveniente dos lábios sábios, desviará o furor. Isso aqui é algo que a gente precisa entender e aprender. Às vezes, por diversas situações, nos diversos relacionamentos que nós nutrimos, as pessoas nos transmitem, não vou dizer nem nos atacam, nos transmitem palavras duras. Mas se nós conseguimos, ou quando nós conseguimos, porque eu sei que a gente consegue, é claro que não é toda hora, mas quando nós conseguimos ter uma palavra branda, nós apaziguamos o furor. Nós realmente mudamos o rumo de todas as coisas. Mas quando nós não conseguimos fazer isso, eu acredito que todos vocês que me ouvem, assim como eu, já tiveram esta experiência, que aí a gente recebe uma palavra dura, transmite uma palavra dura, quem recebeu transmite uma palavra mais dura ainda, e aí vira aquela arena de gladiadores, não é? Então nós precisamos ter cuidado para que nós tenhamos palavras brandas, sobretudo orar, para que o Espírito Santo nos ou promova isso na nossa vida. O nosso escritor ainda diz que, sabedores de que Deus os contempla, os sábios derramam o conhecimento por meio da linguagem, pois o seu coração busca sinceramente e diferentemente do sábio, o tolo derrama tolices, tortuosidades por meio da sua linguagem, pois o seu coração é completamente indiferente à busca do que faz bem à alma e eleva o pensamento. Então, como nós falamos, Provérbios faz aqui um paradoxo entre o tolo e o sábio. O tolo derrama tolice. E ele não se importa com os resultados disso, até mesmo vindo sobre a sua própria vida. E, na verdade, gente, como eu já falei algumas vezes aqui, eu tenho estudado comportamento humano há algum tempo, e claro que isso nos faz ter uma visão de determinadas coisas. Muitas vezes nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes nós nos acostumamos com um ambiente de embates. E às vezes, até sem querer, nós provocamos estes ambientes. E nós sabemos muito bem que o cortisol elevado, por exemplo, ele provoca diversos problemas de saúde. Então, é melhor viver num ambiente onde a paz reine. É melhor viver num ambiente onde as palavras são brandas, onde nós conseguimos nos entender melhor, onde nós lutamos. Nós precisamos lutar para viver um ambiente de paz. E lutar para viver um ambiente de paz, muitas vezes, não é lutar contra o outro, porque isso o mundo sabe fazer muito bem, não é? O mundo, não estou falando nem de sistema mundano, o mundo, desde que é mundo, os homens lutam pela paz, guerreiam pela paz, matam pela paz. Quando eu digo que nós precisamos, neste ambiente onde as palavras podem se tornar armas que ferem, nós precisamos, nesse ambiente, lutar pela paz, é muitas vezes recuar, é muitas vezes nos calar
para que a paz reine. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. É possível controlar a língua. É possível controlar a língua. O nosso escritor diz que a prática de calar é tão poderosa que até o tolo sai por sábio, se assim o fizer. E ele continua nos dizendo que saber usar a linguagem de maneira adequada é um ato de sabedoria. Aqui nós precisamos pedir a Deus que nos dê domínio próprio. Domínio próprio. O domínio próprio é uma das virtudes do fruto do Espírito, e é um fruto só, com 9 virtudes. O domínio próprio é uma das virtudes do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é gerado em nós pela ação do Espírito Santo. Se nós pedirmos a Deus e lutarmos para ter domínio próprio, com toda certeza nós vamos alcançar isso aqui. Segundo parágrafo, ou segundo ponto da nossa lição, a linguagem de uma pessoa tola. Primeiro parágrafo. O que a linguagem revela? O que a linguagem revela? O nosso escritor nos mostra que a palavra de Deus nos mostra ou nos garante que a linguagem revela que expressamos, ou, vamos lá, a palavra de Deus nos mostra que a linguagem que expressamos revela o que se encontra dentro no nosso interior. Isto é, revela o que estamos pensando, sentindo e desejando. Como eu disse, muitas vezes não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente.
Às vezes, as palavras da outra pessoa que chega até nós e que nós acreditamos que são palavras agressivas, nem são agressivas. E são palavras, às vezes, que já foram ditas outras vezes, em outras circunstâncias, em outros momentos. Na verdade, tem a ver comigo, a forma que eu estou vivendo, o ambiente que eu estou atravessando, aquilo que está dentro de mim, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo e o que eu estou desejando. É preciso entendermos isso, que às vezes não tem a ver com o outro, às vezes tem a ver comigo. E eu acredito que fui agredido, e na verdade não fui. Tem a ver com o que eu estou vivendo. Segundo parágrafo do segundo ponto, a língua do tolo, nos diz o nosso escritor. Os textos que estudamos revelam a linguagem do tolo, revelam a linguagem do tolo como palavras que, no lugar de construir, destroem, no lugar de estimular a mansidão, estimula a ira, no lugar de trazer a paz, produz a violência, no lugar de estimular a prudência e a sensatez, estimula a insensatez e uma ação desgovernada. Então, estas são as palavras do tolo, o que elas estimulam. E o nosso escritor nos diz ainda que a língua é apresentada como cheia de peçonha mortal, ou seja, cheia de veneno, malícia e perversidade. Tiago nos fala sobre isso. É claro que isso não é um decreto para a nossa vida. Tiago está falando do que a língua é, da destruição que ela pode causar. Na verdade, ele fala que a vida e a morte estão no poder da língua. A decisão, se nós vamos usar a língua para dar vida ou para matar, é nossa. Somos nós mesmos que decidimos. A nossa fala não pode ser como a fala do tolo, que estimula todas estas coisas ruins. Nós precisamos ter uma fala que estimule coisas boas. Buscar o equilíbrio psicoemocional, buscar o conhecimento de nós mesmos, buscar a graça de Deus sobre a nossa vida. Porque não adianta também, tem pessoas que oram, 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 mas não procuram olhar para si. Elas só olham para os outros. Então nós precisamos olhar para nós mesmos. Vou repetir o que eu disse aqui, talvez essa é a terceira vez que eu vou falar durante essa aula. Às vezes não tem a ver com o outro, às vezes tem a ver comigo. Então eu também preciso olhar para mim mesmo. Terceiro parágrafo do segundo ponto. O que acontece quando comunicamos insensatamente? O nosso escritor nos diz aqui que, por meio da palavra, vamos passar lá para o outro lado, por meio da palavra, podemos entristecer ou ferir a outra pessoa. Por meio da palavra, podemos criar um ambiente pesado, obscuro e intragável. Por meio da palavra, pessoas podem adoecer, fragilizar-se. Entretanto, por meio da palavra, tudo isso pode ocorrer de maneira oposta. Por meio da mesma palavra, tudo isso pode ocorrer de maneira oposta. E eu gosto de sempre lembrar disso aqui, eu escrevi justamente para não esquecer, que a palavra lançada é como uma flecha que sai. Ela sai e ela vai atingir um alvo. Ela vai atingir uma uma direção, ela vai assumir uma direção e vai atingir um alvo. E nós precisamos aprender a reconhecer quando a palavra que lançamos foi eivada de morte. E precisamos aprender a pedir perdão. Ó, me perdoe pelo que eu falei, me perdoe, eu não estava bem, eu falei sem pensar, e pronto, pronto. Tem gente que fala assim, eu tenho humildade para pedir perdão. Gente, pedir perdão não é uma questão de humildade. Pedir perdão é uma questão de inteligência. Uma questão de inteligência, de compreender que errou, compreender que está no processo de aperfeiçoamento e pronto. Terceiro e último ponto da nossa lição. Protegendo a linguagem de uma pessoa sábia. Protegendo a linguagem de uma pessoa sábia. Se nós tratamos aqui, no segundo parágrafo, sobre a fala do tolo,
Nós vamos tratar ou no segundo ponto, nós vamos tratar nesse terceiro ponto, sobre a linguagem de um sábio. Primeiro parágrafo do terceiro ponto, a fala do sábio. A fala do sábio. O nosso escritor nos diz que uma das características da sabedoria cristã que encontramos nos capítulos de Provérbios em estudo é a fala do cristão, é que a fala do cristão deve ser plenamente coerente com o que ele pensa e faz. Nós precisamos ter coerência. Eu gosto dessa palavra coerência, porque às vezes, quando as pessoas fazem coisas ruins, a gente tem que reconhecer uma coisa: essas pessoas estão pelo menos sendo coerentes. Algumas pessoas, né? Essas pessoas estão pelo menos sendo coerentes. Agora, eu não posso dizer que penso uma coisa, dizer que faço algo e realmente falar diferente. Então, a minha fala, ela tem que estar ligada ao meu pensamento e aquilo que eu faço, as minhas atitudes. Nós entendemos também que, assim, o que dá autoridade a uma pessoa sábia não é apenas o seu discurso, mas se a ação está em pleno acordo com o que diz. Então, nós não somos só aquilo que nós falamos que somos. Nós somos, na verdade, aquilo que nós fazemos, porque nós nos tornamos naquilo que nós fazemos. Eu disse um dia para um dos filhos, né? Ah, você está fazendo isso, isso. Ah, mas eu não sou isso. É, mas é o que você está aparentando ser, porque é o que você tem feito. E eu me lembro aqui, para citar, né, deixar mais fixado em nossa mente essa questão de nos tornarmos aquilo que fazemos, eu me lembrei, estudando a lição, de uma fala do pastor Leomir Oliveira, que é um pastor aqui do nosso ministério, que está atualmente pastoreando a igreja em Somerville. Ele disse uma certa feita assim: o mundo não lê a Bíblia, mas o mundo nos lê. Então, as nossas atitudes, e não só as nossas falas, elas se tornam, espiritualmente falando, ou pela visão cristã, elas se tornam a Bíblia que o mundo lê. O mundo não lê a Bíblia, mas o mundo nos lê. Que o mundo leia em nós aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Segundo parágrafo do terceiro ponto, a relação entre falar e ouvir no sábio. Nos diz o nosso comentarista que uma das características de uma pessoa sábia é saber ouvir. Saber ouvir. E isso que também é um desafio. Numa época de distração como a nossa, muitos falam sem ouvir. E às vezes, quando falamos sem ouvir, nós falamos equivocadamente, porque não compreendemos o que o outro está sentindo e falamos sem compreensão. Outra coisa que o nosso escritor nos diz que ouvir e falar é um movimento indispensável para a boa comunicação. Às vezes, eu escrevi aqui, ó, o falar é prata, mas o ouvir é ouro. Isso é um dito popular que eu sempre ouvi desde a minha infância. Às vezes, o falar é prata, mas o ouvir é ouro. É importante sabermos ouvir. Os nossos pais também diziam que Deus nos deu 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos, 2 mãos. Já parou para pensar nisso? Que todos os nossos sentidos, dos 5 sentidos que nós temos, ó, todos os nossos 5 sentidos, né? Tato, 2 mãos, olfato, 2 narinas, visão, 2 olhos, audição, 2 ouvidos, mas a fala, a boca é uma só. Então Deus nos deu 2 de quase tudo, mas da boca foi uma só. Ainda bem, não é? Vamos falar sério? Ainda bem, porque com uma só já é um desafio tão grande controlar. Já pensou se tivesse 2, como os demais órgãos dos demais sentidos do ser humano? Terceiro parágrafo do terceiro ponto. A fala e o agir do sábio. O nosso escritor nos diz que o nosso grande desafio para agir de maneira sábia está nisso, ó. Dizer o que é
santo, justo e bom. E, ao mesmo tempo, praticar também o que é santo, justo e bom. Ou seja, coerência entre o que nós falamos e as nossas atitudes, a nossa vida diária, a nossa vida cotidiana. Que Deus nos guarde, que o Espírito Santo nos ajude. Não é fácil. O desenvolvimento do ser humano é um desafio diário. O desenvolvimento do ser humano que nós somos é um desafio diário. Mas o Senhor nos dá graça e, sobretudo, o Espírito Santo nos dá domínio próprio para falarmos, para termos controle dos nossos lábios, a fim de que, como nos ensinou Paulo escrevendo aos Efésios, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, antes somente aquela que sirva para a edificação. Que a nossa fala edifique primeiro a nós e depois a todas as pessoas que estão à nossa volta. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.